Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal. Estou gravando esse vídeo para profissionais de saúde e médicos, ultrassonografistas, fetólogos como eu, aqueles que simpatizam com a medicina materno-fetal, neonatologistas. Inclusive, eu gosto muito de discutir alguns casos mais desafiadores com minha equipe de neonatologia, doutora Ana Veras, Bruna Brasileiro, e também um grande ícone aqui da neonatologia pernambucana, que é o doutor José Henrique de Moura. E ele tem muita experiência em bebê prematuro e também com restrição do crescimento intrauterino. E é sobre justamente esse tema, a restrição do crescimento intrauterino, que eu queria apresentar para vocês o guideline mais recente da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia Obstetrícia, aqui, ó, a ISUOG, que lançou em agosto esse protocolo, esse guideline prático para diagnóstico e manejo do feto pequeno para a idade gestacional e o feto com restrição do crescimento. O guideline está muito interessante, né? Ele explica aí, faz uma introdução e explica que é importante você distinguir o pequeno para a idade gestacional e o feto com restrição do crescimento intrauterino. Nós temos diversas ferramentas para analisar essa diferença e aí já surgem algumas recomendações da ISUOG. Então, vamos começar aqui com as recomendações. Bom, a primeira recomendação é que o tamanho do feto sozinho não é suficiente para identificar os bebês com restrição do crescimento, os fetos com restrição do crescimento, a não ser que realmente a circunferência abdominal ou a estimativa do peso fetal esteja abaixo do percentil 3. É um grau de recomendação C. Não é tão elevado como A nem um B, mas é um grau de recomendação. Bom, quando você tem uma alteração, uma diminuição na velocidade do crescimento, por exemplo, quando sai a circunferência abdominal ou peso fetal de 2 quartis, ou seja, quartil já está dizendo, né? 25%. Ou, por exemplo, quando você aumenta o 50 percentis, né? Uma distância de 50 percentis, ele dá o exemplo de 70 para o percentil 70 para o percentil 20. Aí, realmente, isso deve alertar o médico da possibilidade da restrição do crescimento, também grau de recomendação C. A Doppler velocimetria do fluxo útero-placentário, ou mesmo da circulação feto-placentária, ela também pode ser usada para distinguir entre o feto com restrição de crescimento intrauterino, né, que vai ter alterações no Doppler, e o feto pequeno para a idade gestacional, sem alteração ao Doppler. E você pode também utilizar métodos multimodais, né, algumas calculadoras que recomendam as avaliações na suspeita da restrição de crescimento intrauterino. Então, a cardiotocografia é um outro método que pode ajudar a balizar a avaliação, a distinção entre o pequeno e o restrito, né? O bebê restrito, bem como o perfil biofísico fetal em combinação com a Doppler velocimetria. Então, essas recomendações são as 4 recomendações iniciais. E o trabalho ele também segue falando aqui, ó, uma tabela bem interessante, falando aqui das principais características entre os fetos com restrição de crescimento, e aí ele classifica como o pré-termo precoce, o restrito precoce, né, e o restrito tardio. A idade gestacional vai ser de 32 semanas. Quando é precoce, menor do que 32 semanas. Quando é tardio, maior do que 32 semanas. Os principais, né? Vamos lá, os principais achados clínicos. A prevalência do precoce é 30%. E a do tardio, né, é de 70%. A principal mudança em relação ao precoce é o manejo e ao tardio é a detecção. Um bebê com restrição de crescimento intrauterino precoce, ele é fácil de identificar, mas é difícil de manejar. E o tardio, ele é mais fácil de manejar e ele é mais difícil de se detectar. Em relação aos achados ultrassonográficos, no precoce, o feto ele está bem pequeno. Enquanto que no tardio, ele não necessariamente ele é bem pequeno.
A Doppler velocimetria, você vai ter no precoce alterações que envolvem artéria umbilical, cerebral média, ducto venoso e, por que não dizer, até as artérias uterinas, né, que aqui nem está falando, enquanto que no tardio você vai ter realmente a redistribuição do fluxo cerebral e umbilical, a redistribuição cerebral desse fluxo. O perfil biofísico ele pode ser anormal, né, no caso do precoce, e também isso pode acontecer no tardio. As desordens hipertensivas na gravidez, ela é frequente no precoce, enquanto no tardio não é tão frequente. E os achados histopatológicos, a placenta tem uma implantação, né, pobre, anormalidades nas artérias espiraladas uterinas, uma má perfusão também vascular materna. Isso para o precoce, enquanto no tardio tem menos achados específicos placentários, né? E também, principalmente, alterações de difusão. A mortalidade perinatal é elevada na restrição do crescimento precoce, enquanto que é mais baixa na restrição do crescimento tardio. Enquanto a status hemodinâmicos, você vai ter, em relação ao restrito precoce, você vai ter uma capacidade cardíaca baixa e uma resistência vascular periférica elevada, enquanto que esses achados vão ser menores no pré-termo, na restrição do crescimento intrauterino tardio. A tabela 2, ela também realiza algumas definições entre pré-termo, precoce e tardio. Desculpa, toda vez eu tô falando do pré-termo, porque, na verdade, a restrição do crescimento intrauterino é uma das importantes causas de prematuridade. Mas, na verdade, quando eu confundi aí, na verdade, eu queria dizer sempre a questão da restrição do crescimento intrauterino. Então, voltando aqui à tabela, a restrição do crescimento precoce e a tardia, o que é que ocorre, né? Então, para resumir, você vai ter que ou a estimativa do peso fetal está abaixo do percentil 3, ou a circunferência abdominal está abaixo do percentil 3, tá certo? Ou você vai ter também a diástole zero na artéria umbilical. Isso aqui é do pré-termo precoce. Esse é o diagnóstico. Ou você pode ter ou a cerebral, a circunferência abdominal e a estimativa do peso fetal abaixo do percentil 10, que aí é um pequeno, a princípio, para a idade gestacional, combinado com artérias uterinas acima do percentil 95 e ou artéria umbilical com índice de pulsatilidade também acima do percentil 95. Então, esses são os critérios diagnósticos para a restrição do crescimento intrauterino precoce. Na restrição do crescimento intrauterino tardio, além, obviamente, da idade gestacional acima de 32 semanas, ambos, né, sem as anormalidades congênitas, né, sem alteração no exame morfológico. Então, vamos lá. O restrito tardio, ele vai ter ou uma estimativa da circunferência abdominal e do peso abaixo do percentil 3, ou pelo menos 2 de 3 desses achados. Bom, aqui está meio redundante, porque se você tem esse aqui abaixo do percentil 3, é meio óbvio que também vai estar abaixo do percentil 10. Então, está meio redundante. Então, tem que ter 2 desses, né? Aqui é o diagnóstico isolado, né? Aqui, quando você tem o diagnóstico sem ter esse critério, né? Sem estar abaixo do percentil 3, porque fica mais fácil de dar o diagnóstico da restrição do crescimento, ele tem que ter ou abaixo do percentil 10 e mais um desses achados. Um ou outro, certo? Bom, quando você tem uma alteração entre 2 quartis em termos do percentil do crescimento, que é o que a gente já falou, quando sai do percentil 70 para o 20, quando ultrapassa 2 quartis, ou quando a relação cérebro-umbilical está menor do que o percentil 5, ou o Doppler da artéria umbilical apresenta o índice de pulsatilidade acima do percentil 95, aí sim você pode dizer que é uma restrição do crescimento intrauterina tardio. Então,
Aqui tem outras recomendações. Existem principalmente 2 fenótipos para a restrição de crescimento: precoce e tardio. E são caracteristicamente diferentes os achados clínicos ultrassonográficos e os achados, as características patológicas, né? Essa é a recomendação D. Os autores desse guideline, eles recomendam o critério de Dolph para a restrição do crescimento intrauterino, que é uma boa prática médica. Bom, passando ainda no trabalho, ele também a gente vai ter inúmeras recomendações. Ele fala desse trabalho, esse trabalho é muito importante, né? Que é o TRUFFLE, ou Trial do fluxo da artéria umbilical, que foi randomizado aí na Europa. É bem interessante esse artigo. E aí, eu gosto muito de analisar aqui, ó, as figuras do artigo, né? Então, em primeiro lugar, ó, diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino precoce. Está aqui, até 32 semanas. Primeiro, o feto é único, é de 26 a 32 semanas, não tem nenhuma anomalia congênita, nenhuma infecção ou defeito cromossômico. A circunferência abdominal está abaixo do percentil 10. A artéria umbilical dupla, ele pode estar acima do percentil 95, o UIP, o índice de pulsatilidade. O ducto venoso, ele é positivo. E aí, você vai ter a cardiotocografia, que você vai ter que realizar a partir de 26 a 28 semanas e 6 dias. E aí você não pode ter aquelas... Você tem que ter o ideal é você ter o que eles chamam de short-curve variation, né? Que é aquela variação curta na cardiotocografia. A partir de 29 até 31 semanas e 6 dias, nessa variação que era de 2,6 vai para 3, e você não tem nenhuma desaceleração. Bom, quando você tem essa circunstância aqui, a conduta para o manejo ativo, não. Então, você vai ter o protocolo de acordo com a orientação do casal. E aí, nesse caso, se por acaso você vai ter o manejo ativo, você vai ter que mensurar o Doppler da artéria umbilical, o ducto venoso e realizar a cardiotocografia, bem como a monitorização para pré-eclâmpsia. E aí você vai ter, de acordo com os critérios aqui, ó, se ela tiver ausente, né, o 0, ou abaixo da linha de base. Se a cardiotocografia tiver essas alterações na variação, né, se tiver aquele padrão que a gente chama de comprimido, né, ou se você tiver essas desacelerações persistentes não provocadas, ou mesmo um Doppler da artéria umbilical com onda reversa, ou até ausente depois de 34, e reverso maior ou igual a 32, ou indicações maternas como pré-eclâmpsia grave e HELP síndrome, aí o critério realmente é do parto. Você faz o corticoide e realiza o parto. Bom, se você não tiver nenhum desses critérios para interromper, então você vai repetindo a cada 2 dias. Vejam que padrão aí de gravidade. Esse aí justamente é a figura que explica o protocolo que foi recomendado por aquele estudo que eu falei, que era bem interessante. Então, depois dessa figura, o trabalho ainda segue com várias recomendações. São inúmeras recomendações depois desse trabalho. Então, vamos seguir aqui, ó. Recomendações, ó. Vamos lá. Gravidezes com restrição do crescimento precoce devem ser monitoradas e vigiadas em unidades terciárias, com altos níveis de cuidado neonatal. Não adianta você fazer isso no hospital sem UTI neo. O manejo multidisciplinar por neonatologistas e, olha aqui que é interessante, maternal fetal medicine, especialista em medicina materno-fetal, está indicado. Aqui vem uma crítica construtiva, né? Porque a gente está vivendo um tempo onde a superespecialidade não permite que o obstetra especializado faça o básico. Mas é exatamente o contrário. O especialista, sim, em medicina fetal, ele sim deve ter mais conhecimento do manejo desses casos e deve participar. Por isso que eu sou muito mais do time da medicina materno-fetal do que da medicina
fetal propriamente dita. Não é só ultrassonografia, é ultrassonografia e obstetrícia. Mas vamos voltar aqui para as nossas recomendações. Então, um modelo de multimodalidade, né, que inclui a cardiotocografia, o Doppler da artéria cerebral média, da artéria umbilical e do ducto venoso, é recomendado, grau de recomendação A. Quando a cardiotocografia é possível, né, você tem que usar o parâmetro se está comprimido ou não, também recomendação A. A monitorização ela deve ser realizada nos critérios de severidade da restrição de crescimento e das alterações do Doppler da artéria umbilical. É uma boa recomendação na prática clínica. E o parto ele deve ser realizado de acordo com a indicação do perfil biofísico ou indicação até materna. Então, por exemplo, aqui, ó, em qualquer idade gestacional, se tiver indicação materna como pré-eclâmpsia grave, HELP síndrome ou alguma emergência obstétrica que precise, necessite do parto. Sofrimento fetal agudo, por exemplo. Entre 24 e 25 semanas e 6 dias, o manejo ele é personalizado. Aqui eu achei bem interessante, porque se por acaso você der o diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino de uma forma bem precoce, ou seja, entre 24 e 26, então o manejo é personalizado, não tem regra absoluta. Inclusive, precisamos avançar muito na questão da suplementação, em algumas outras substâncias. Se a gente analisar direitinho, a gente tem outros artigos que mostram a importância, por exemplo, da L-arginina, alguns trabalhos, assim, não muito, como é que eu posso dizer, assertivos, mas se fala da ozonioterapia, eu não tenho muito conhecimento da ozonioterapia, mas tem outros trabalhos que foram importantes em relação ao sildenafil e o tadalafil, pela produção também do óxido nítrico, mas teve um problema aí em alguns trabalhos por uma ocorrência de óbito fetal. E tem outra possibilidade que é a estatina, inclusive a pravastatina, ela está sendo muito utilizada e nós já temos alguns estudos interessantes, de maneira que é uma droga que pode ser utilizada indiretamente, ela também vai ajudar na produção do óxido nítrico e permitir uma melhor vascularização, uma melhoria nesse fluxo, principalmente das artérias uterinas pela produção de óxido nítrico. Então, vamos compartilhar aqui novamente nossa tela para falar mais uma vez das recomendações. Também, se por acaso, além dessa questão da 24 a 25 semanas e 6 dias, depois de 26 semanas, se tiver presentes aqui, ó, as desacelerações ou o perfil biofísico alterado, e aqui ele considera o score de 4, menor ou igual a 4, com alteração no perfil biofísico fetal. De 26 a 28 semanas, o parto ele vai ser recomendado, desculpa, se por acaso tiver um ducto venoso com onda ausente ou abaixo da linha de base, ou tiver as alterações na cardiotocografia. Recomendação A. De 29 até 31 semanas e 6 dias, se o ducto venoso tiver onda negativa ou ausente, e também as variações na cardiotocografia. De 32 a 33 e 6, se tiver o fluxo diastólico ausente ou reverso da artéria umbilical, ou alteração também na cardiotocografia, e acima de 34 semanas, se por acaso tiver ausente o fluxo da artéria umbilical, ou mesmo se ele tiver abaixo, né, da linha de base, ou tiver uma variação na cardiotocografia menor do que 4,5 milissegundos. Bom, que todo mundo já sabe, a corticoterapia ela é recomendada se o parto é planejado antes de 34 semanas de gestação, e aqui SWOG coloca 34 semanas de gestação, e o grau de recomendação é B, e nós temos aqui outra recomendação, que é a cesariana letiva ela é recomendada se por acaso você tiver alterações, obviamente em que? Na cardiotocografia, no Doppler, no ducto venoso, na artéria umbilical e até mesmo por indicação materna, isso é uma boa prática médica, sem dúvida alguma. Prosseguindo aqui no nosso estudo, no nosso guideline, nós temos aqui outras recomendações. Vamos seguir.
Nas gravidezes, onde você tem a restrição do crescimento intrauterino tardio, o parto ele deve ser baseado de acordo com os parâmetros biofísicos ou as indicações maternas. Vamos lá, quais são? Em qualquer idade gestacional, deve-se realizar o parto se tiver um dos seguintes achados. Desacelerações na frequência cardíaca espontâneas e não provocadas, alteração no perfil biofísico fetal, score menor do que 4 ou igual a 4, indicação materna, mais uma vez, como pré-eclâmpsia grave, ou a HELP síndrome, alguma emergência que seja necessário o parto, alterações na cardiotocografia, menor que 3,5 milissegundos, até 32 semanas, para 33 e 6 dias, e menor de 4,5 milissegundos, até 34 semanas. Artérias uterinas com fluxo ausente ou reverso também é uma boa prática médica. De 36 a 37 semanas de gestação, o parto ele é recomendado se, por acaso, você tem alteração no Doppler da artéria umbilical acima do percentil 95, ou se você tem uma restrição de crescimento onde você tem um percentil menor, uma estimativa do peso ou da circunferência abdominal abaixo do percentil 3. Enquanto que de 38 a 39 semanas, o parto ele deve ser realizado se houver evidência de redistribuição do fluxo em qualquer idade gestacional, né? Em qualquer, aqui de 38 a 39 semanas. Na ausência de contraindicações, principalmente pelo Doppler, a indução do trabalho de parto é indicada e durante o trabalho de parto é preciso a monitorização através de cardiotocografia contínua, aí fica bem mais difícil no serviço público. De maneira mais simples, está aqui esse quadro, que é o manejo, né? E aqui ele coloca de acordo com as idades gestacionais. Eu vou subdividir aqui em pré-termo, precoce, tardio, para a gente poder analisar. Mas só para a gente ter noção, aqui a gente vai ter as artérias, as alterações das artérias umbilicais. Então, eu vou incluir um pouquinho a idade gestacional aqui de 34, só para a gente poder enxergar melhor. Fica até melhor. Depois a gente faz um de 36 até 38, 39 semanas. Então, o manejo é, se tiver o fluxo ausente ou reverso da artéria umbilical, né? Você deve monitorizar a cada 2 a 3 dias. E aí, de 24 a 25 semanas e 6 dias, o manejo é personalizado. Se por acaso tiver o ducto venoso aqui de 26 a 28 semanas e 6 dias, com onda ausente, ou abaixo da linha de base, ou alteração na cardiotocografia, né? Também. Se por acaso você tiver de 29 a 31 semanas e 6 dias, né? O parto ele deve ser feito se tiver ducto venoso, com onda ausente, ou abaixo da linha de base, e alteração da cardiotocografia. De 32 a 33 semanas e 6 dias, se por acaso tiver a artéria umbilical com fluxo reverso, né? Ou a variação menor do que 3,5 milissegundos na cardiotocografia. E se por acaso, acima de 34, se tiver o fluxo da artéria umbilical ausente, ou uma variação na cardiotocografia menor do que 4,5 milissegundos. Aqui, o manejo especial de 36 a 37, como a gente já falou, vai depender do Doppler da artéria umbilical, IP acima de 95 é parto, e estimativa do peso fetal ou da circunferência abdominal abaixo do percentil 3 é parto. De 38 a 39, parto, se houver sinais de redistribuição cerebral. Muitas vezes a vasodilatação cerebral ou qualquer outro achado da restrição do crescimento intrauterino. Também é importante analisar em qualquer idade gestacional, o parto ele vai ocorrer, nós estamos repetindo, e é uma forma de a gente firmar o conhecimento, né? Se por acaso tiver desaceleração repetida e não provocada, persistente, se tiver alteração no perfil biofísico ou se tiver indicação materna. O parto, mais uma vez, ele deve ser feito em qualquer idade gestacional também, nos mesmos critérios aqui em cima de 36 a 37, porque antes era até 34, que a gente acabou de falar, como também se tiver alteração no perfil biofísico fetal, variação na cardiotocografia, artéria umbilical com fluxo ausente ou reverso, ou qualquer indicação materna. Então, esse fluxograma aqui, ele é bastante interessante e resume as recomendações que a gente acabou de ler. Mas vamos para as mais recomendações aí, ó. Vamos passar para as recomendações
do Doppler, forma que a gente precisa monitorizar, né? O Doppler da fetal, ele deve ser realizado para distinguir, para o diagnóstico do pequeno para a idade gestacional durante o acompanhamento. No caso do pequeno para a idade gestacional tardio, né? Eventualmente, você deve fazer a avaliação do crescimento semanalmente principalmente com o Doppler. Muitas vezes a gente faz a avaliação do crescimento com 15 dias, né? Mas aí, nesses casos, eles recomendam fazer a avaliação do Doppler semanal. E em caso de pequeno para a idade gestacional, o parto deve ser planejado com 38 semanas. E a gravidez não deve exceder 39 semanas de gestação, grau de recomendação A, do mesmo jeito que a cardiotocografia, a avaliação da monitorização, né, cardíaca fetal é contínua, indicada no trabalho de parto. Então, veja que interessante. Parece que eles consideram que a idade gestacional para esses fetos com algum risco, ao invés de ser 40 semanas, por exemplo, não deve ultrapassar 39 semanas. É na 38ª semana. Todo especialista em medicina fetal sabe que a mortalidade neonatal e perinatal, ela aumenta a partir da 40ª semana de gestação. Precisamos sim falar um pouco mais sobre isso e, logicamente, nós estamos falando de um caso patológico, né? Da restrição do crescimento intrauterino. Mas realmente parece meio que um contrassenso, né? A gente sabe, entende que isso é uma coisa muito mais prática, até porque você não vai esperar as alterações no Doppler, mas isso acende uma certa inquietude, né? No sentido de repente, a gente considerar para gestações de alto risco, pelo menos de acordo com a ISOG, de repente, a idade gestacional ideal realmente é a 38ª semana. Em muitos casos, em obstetrícia, a 37ª resolve a maior parte dos casos de alto risco. E aqui no guideline, em alguns casos, a gente recomenda o parto até com 36 semanas de gestação, entre 36 e 37 semanas e 6 dias, como a gente já viu no protocolo, de acordo com algumas alterações, você nem precisa esperar chegar até o limite, né, da 38ª semana, por exemplo. Mas vamos continuar aí a compartilhar a nossa tela para falar dessas recomendações. E aí, vamos passar agora. Aqui, ó, ele vai ter a conclusão, né? Então, esse artigo, eu achei muito interessante. Nós acabamos, na verdade, foi até rápido, né? Eu pensei que ia demorar mais. Nós acabamos de ler aí as principais recomendações e refletir um pouco, fixar também. E o que eu fico mais ainda, digamos assim, curioso e inquieto é o manejo da restrição do crescimento intrauterino. Para mim, parece que é muito comum a gente ficar apenas monitorizando através da ultrassonografia, do Doppler, desculpa, nem tanto comum, acaba sendo mais avançado porque tem lugar que nem tem isso, né? Mas o que é que a gente aprende com esse estudo? Primeiro, não se brinca nem com restrição de crescimento intrauterino, nem com os pequenos para idade gestacional. Em geral, o gráfico que a gente usa é o gráfico de Hadlock, né? Mas muitas vezes é interessante você colocar no padrão de crescimento da calculadora da Fetal Medicine Foundation ou mesmo da calculadora da medicina fetal Barcelona. Eu sou muito mais do time da Fetal Medicine Foundation. E é interessante reconsiderar todos os parâmetros, tanto do cardiotocografia, como do perfil biofísico fetal, como do Doppler. Esse Doppler ele é integral das uterinas, da umbilical, da cerebral média e do ducto venoso. E, como eu falei já anteriormente, o que eu fico mais curioso é que me parece que nós, especialistas em medicina fetal, nós que trabalhamos na medicina materno-fetal, nós precisamos realmente fazer algo quando você tem aquela predição da restrição do crescimento intrauterino. Parece que é muito raso você acompanhar um bebê e ficar apenas monitorizando o desfecho negativo dele, quando existe já alguma evidência na literatura de que algumas substâncias, vitaminas, a estatina, como a gente já falou, inibidores da fosfodiesterase, apesar do risco, né, precursores do óxido nítrico, podem fazer a diferença para essas gestações de alto risco. É isso, eu sei que é um assunto denso, realmente para especialistas, pessoas que costumam ler artigos científicos. Se gostou, comenta.
isso vai estimular com que a gente produza mais conteúdos de qualidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.